Aleluias. Quem vai para o céu aí, diga amém, irmãos. E quem não vai, diga misericórdia. Opa, não tem não? Que bênção, graças a Deus. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 4. Efésios, no capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 1 em diante. Glória a Deus. Obrigado, varão. Dizer que deixou longe para me andar um pouquinho, irmão. Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo daquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. A segunda parte vai dizer para nós vivermos como filhos da luz. A igreja do Senhor Jesus, ela é convocada, ela é convidada a cada momento, a cada instante, a cada dia, a cada acontecimento, para mergulhar completamente dentro do Evangelho e do ensino dos mesmos. O grande problema hoje é que a leitura da palavra de Deus, em virtude de algumas pessoas, ficou circunscrita ao pensamento deles. Eles criam uma visão, uma cosmovisão teológica própria e começam então a tentar amarrar ou aprisionar as pessoas para que elas não vejam, ou não conheçam, não entendam o verdadeiro Evangelho. O Evangelho é a coisa mais simples que existiu na história da humanidade. O Evangelho não é ouvido, recebido por causa da complexidade dos ensinos com relação a ele que tem criado hoje, mas por causa da simplicidade. A maioria, talvez a totalidade dos homens que anunciaram o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, na maioria esmagadora, foram homens simples. Ontem mesmo eu conversava com uma pessoa falando que o irmão dele é pastor e não sabe ler, mas abriu uma igreja dentro de uma favela com a família dele e pastoreia hoje uma igreja de quase 5.000 pessoas, mas não sabe ler, tem uma dificuldade tremenda. Depois que surgiu a possibilidade de você ouvir a Bíblia, né? É muito prático hoje, qualquer aplicativo faz isso. Ele disse que o irmão dele disse que assim, eu cresci demais, porque agora eu não preciso ficar naquela dificuldade para ler, eu ponho e ouço a palavra e guardo a palavra no meu coração. Amém?
ou seja, na simplicidade. A grande maioria dos pregadores, por mais que a gente fala desses grandes nomes aí, Spurgeon, e a gente vai sempre citar eles, porque realmente são referência para nós, e tantos outros, todavia o Evangelho, na sua grande maioria, é pregado por pessoas simples. As igrejas que estão fortalecidas ou se fortalecendo, são aquelas igrejas que estão priorizando, principalmente, o Evangelho na sua simplicidade. A igreja vai ganhando formas e corpos, ou anticorpos, não sei se eu posso dizer assim, muito estranhos ao seu andamento. A palavra do Senhor, através de Paulo aos Efésios, ela vem de alguma maneira tentar trazer a igreja para dentro do que ela precisa ser. Então, eu estava notando esses dias, depois de 35, vou para 36 anos de caminhada cristã, 32 deles como pastor, eu estava fazendo uma avaliação que o mais importante para uma igreja hoje, crescer e chegar ao pleno conhecimento de Deus, é ela se ajuntar, ou ela viver o Evangelho coletivamente. Porque qual o grande problema da sociedade? Pastor Neuci falou aqui no domingo que ele ministrou. São os chamados desigrejados, ou então aqueles que escolheram viver um evangelho por conta própria. A Bíblia nunca deu margem para isso. A Bíblia nunca ensinou, a Bíblia nunca direcionou para tal, muito pelo contrário. O princípio ou propósito das Escrituras Sagradas, do Evangelho, é a comunhão, é a unidade. Esse texto está falando de unidade. Está falando aqui de humildade, de unidade, de convivência, de relacionamento, porque a única forma de você expressar a vida em Deus é vivendo com os irmãos, principalmente com aqueles que nos dão trabalho, principalmente com aqueles que a gente diz, eu não aguento esse irmão. Esse é o irmão que mais faz com que eu me aproxime do verdadeiro evangelho, do verdadeiro cristianismo, da verdadeira palavra de Deus. Porque a prova que ele propõe a mim diariamente, nas palavras, nas ações, nas atitudes, vão me levar a revelar quem eu sou verdadeiramente. A revelar qual é a minha natureza. E esse irmão é o mais importante. Eu convivo com vários pastores que eles brincam, tem fulano na igreja, se morresse era bom para mim. Eu disse, o dia que ele morrer, você vai ficar livre, não vai? Vai. Pois é, então você vai pecar. Louva a Deus, porque esse irmão está lá, te vigiando, te policiando, te cobrando, porque cada vez que ele fala, o que você faz? Eu fico me policiando mais ainda. Então dá glória a Deus. Esse irmão é instrumento de Deus para você ficar na linha. Sabe, irmãos, o que mais pastor tem que aprender a viver é com gente que tenha pensamentos diferentes dele. Gente que tenha coração diferente, que tenha posicionamento. Já pensou se eu fosse me estressar com todos que vêm para me estressar, ou me entristecesse, pastor Lindomar, com todos que falassem mal de mim? Eu já tinha morrido há muito tempo de depressão. Porque isso é contínuo, irmão, isso nunca vai mudar. Você vai ser, na maioria das vezes, amado e às vezes indesejado. Eu não gosto de usar essa palavra, mas talvez até odiado, quase que a mesma proporção. Porque as pessoas não gostam da gente só pelo que a gente é. Gente boa, hoje, são pessoas odiadas. Por quê? Porque você é muito bom, ninguém acha. E tem gente que se irrita com isso. Tem gente que se irrita com o que você é, como você vive. Ele diz, mas você é muito bobo, você é um trouxa. Você vai morrer na bobagem. Irmãos, e o que você vai levar? Afrontando, ofendendo, ferindo, criando problemas para você e para os outros? O que você vai levar disso? Nada. Simplesmente nada. O texto vem falar então de algumas responsabilidades que nós precisamos criar. Então a primeira, a unidade, não é uniformidade, não é todo mundo ser igual, vestir igual, andar igual, falar igual, não. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não fala de uniformidade, a Bíblia fala de unidade, ou seja, nós estamos unidos ainda que pensemos diferente em várias coisas. É como aquelas coisas que aconteciam na igreja há muito tempo, aqui aconteciam em outras igrejas. Chegava um irmão e disse, Deus mandou agora que as mulheres têm tudo que andar
de saia lá no pé. Aí todo mundo tem que andar porque Deus falou com ela. Isso não existe, irmão. Deus agora falou que vai pôr um anjo ali na porta e quem cortar o cabelo vai para o inferno. Eu já vi pregações assim. E os homens cortam o cabelo todo mês, não vai para o inferno? Não dá para entender. Ou seja, aí todo mundo anda, ou vira, ou cria um problema na igreja, uma celeuma por causa daquilo. Não, irmão, não é uniformidade. Unidade é você ter a sua característica, o seu comportamento, o seu pensamento, a sua forma de viver, eu ter a minha, e nós andarmos juntos. Amém? Estava falando ali agora há pouco, sobre casamento com a irmã, e eu falei assim, ó, eu e a Rosilane, nós somos totalmente diferentes. A Rosilane gosta mais de ficar em casa, eu gosto, se eu pudesse eu ficava só na rua andando. A Rosilane gosta de um tipo de comida, ela só gosta de comida seca, eu tenho preferência de comida molhada. Ela até brinca, você só gosta de lavagem, comida tem que ter 1 litro de água. Irmão, eu fui criado na pobreza tão grande, que para carne dá para todo mundo, era 1 quilo de carne e 3 litros de água para beber com angu, e tem trem mais gostoso do que um caldo com angu. A Rosilane tem pavor de comida molhada, né? Esses dias nós recebemos uma feijoada, nem como, misericórdia, está água pura, vem aquilo, eu bebia de canudinho. Oh, delícia, né? Então assim, totalmente diferente, para vestir em tudo. Porém, irmãos, nós vivemos num casamento de 32 anos, vai completar agora, daqui uns dias, mês que vem, né, dia 2 de outubro. 32 anos casados, vivendo bem. Tem dificuldades? Tem, claro que tem, e muitas. Mas nós vamos vivendo e superando as nossas adversidades. Porque o casamento, à medida que eu aguardo e que eu espero que Deus espera de mim, não é uniformidade, é unidade, apesar das diferenças. Não tem ninguém aqui, irmão, que seja igual. Você é igual ao Rafael ou Cássio, pastor Rafael? Não é. Pastor Lindomar, você é igual ao pastor Júnior? Ó, a irmã Júnior. Pastora Vânia. Vânia, você é igual ao pastor Neuci? Mas está rompendo em fé? Aleluia. Está namorando, está vivendo. Você é igual, Geno? A loura? Eu até achava que era, mas é... E a maioria de nós, irmãos, somos compatíveis em algumas coisas? Somos. Engolimos algumas coisas para conviver com os outros? É claro. Porém, não somos iguais. Nós vivemos com um propósito igual, mas nós podemos ser diferentes. O que as Escrituras estão dizendo é justamente isso. Quem tem filhos, principalmente tem 2, 3 filhos, cada filho é uma coisa. A minha tia, a tia Verina, que já faleceu, ela morreu com 99, o tio Juscelino acho que com 101, lá em Goiabeira, a família Pérez. Ela teve 23 filhos. E quando a gente ia para lá, todo domingo, todos os filhos e netos iam para lá. Eu não era neto, eu não era sobrinho, porque a parentesco era minha avó com o tio Juscelino. Então, mas eu era da família, eu era tratado como sobrinho. Então eu ia para lá nas férias, ficava 30 dias, todo o período de férias que existia lá. E no domingo era o dia mais interessante, que reunia todo mundo lá para almoçar. Os maridos, as mulheres, tudo, irmão, nossa, que saudade. 30, 40 meninos correndo atrás de pato, montando em porco, tomando sabão dos pais, do tio Juscelino, e na hora da comida, aquele tachão de comida. Hoje você não aguenta fazer isso, né? Se for na promoção, na quinta filé, dá para fazer, né? Então, aqueles bandejão, aquele monte, aquele mesão. E menino, aí colocava os meninos tudo assim, irmão, aqueles pratinhos de esmalte, aí um para cada um, uma canequinha para cada um. Naquela época não era suco mesmo. E coisa mais linda, todo mundo aí ia acertar os problemas, as mulheres iam reclamar dos maridos, e os maridos iam colocar os problemas das mulheres, aí os mais velhos entravam aconselhando, e a gente ficava olhando tudo aquilo era unidade. Todos vivendo unidade, mas todos eram diferentes. Eu nunca esqueço uma vez, porque o pai
o esposo não contempla e não lida muito com essas coisas. Ele contempla mais e lida mais com a autoridade. Mas a tia Verina falava assim, são 23, mas são 23 cabeças. Mas vocês têm que me ouvir que eu sou mãe de vocês tudo. Eu achava lindo aquilo, irmão. E todo mundo ouvia. E o tio Juscelino era o mais velho, então o tio Gídio ia para lá também, os outros tios encostavam e todo mundo, a tia Maria, todo mundo tinha que ouvir, o tio Custódio, todo mundo tinha que ouvir a palavra do mais velho. Eu achava aquilo maravilhoso. Era as férias mais gostosas, não tinha parque, não tinha nada, durante a semana a gente ia colher arroz, carregar balaio de milho nas costas, buscar leite, maçar requeijão para a tia, mas era uma felicidade, que um monte de menino. Na hora de dormir, embolava 10, 15 meninos em 4 colchão. E aquela risaiada, aí chegava aquele pito final, onde todo mundo ia dormir e acordava no outro dia já empolgado, da mesma forma que ele era unidade. Todos diferentes, com pensamentos diferentes, mas unidade. Eu encontrei um primo meu esses dias, que ele foi para os Estados Unidos, voltou, nós somos muito amigos na infância, e ele dizendo, aquele tempo não volta mais. Eu disse, verdade. Unidade. A igreja foi convocada para viver no meio de todas as diferenças, mas ter a unidade em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A coisa mais forte aqui nesse texto é que ele vai dizer, um só Deus, uma só fé, um só batismo. Não tem dois, não tem duas visões, não tem duas orientações. É um só, então não tem como eu dizer que eu sou melhor, maior, com mais condições, com mais capacidade, com mais formação do que o outro. Não, irmão. Aqui nós somos todos um em Cristo Jesus. O único superior, maior, o único governo, o único poderio que deve e que verdadeiramente permeia a vida de todos nós é o Senhor Jesus Cristo. E ele vai dizer aqui, em um dos versículos, no versículo 15, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Quem? Cristo. No qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, ou seja, cada um é diferente, cada parte, o braço, a perna, faz o seu próprio aumento para edificação em si e amor. Então, a primeira coisa, a importância é a coletividade, porque ela vai trazer unidade dentro da igreja. Esses dias eu mandei um videozinho que eu recebi lá no grupo de pastores e líderes sobre o mal que pode trazer a questão da concepção de grupos disseminados em qualquer ambiente. Ali está falando da igreja, mas em qualquer ambiente vai trazer problema, vai trazer transtorno. Porque a igreja tem que viver como um único corpo. Quando a sua unha dói, todo o seu corpo enferma, né? Essa semana entrou um espinho debaixo da minha unha. Meu Deus, eu acordei de madrugada e eu devo ter passado na coxa da cama. Eu acordei com tanta dor, enquanto não tirou. Queridos, o corpo, ele precisa toda estação. O que o texto de Efésios está trazendo, um direcionamento para a igreja, é a necessidade da vivência coletiva. Da vivência da unidade, da vivência do amor, da fraternidade. A segunda coisa que vai trazer a coletividade é a oportunidade de comunhão. Comunhão. A comunhão vai nos fazer conhecer uns aos outros. A Bíblia diz, amai-vos uns aos outros. São os mandamentos o quê? Recíprocos, né? Amai vos uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros. Ou seja, essa coletividade da igreja vai levar a igreja a um crescimento espiritual. A palavra do Senhor nos diz que quando a sociedade, o povo olhasse para a igreja e visse Cristo nela, eles viriam. Como que eles vão ver Cristo nela? Nessa comunhão. Uma igreja não pode imaginar que ela viva em contritos e conflitos um com o outro, que isso não vai brotar lá fora, vai. Alguém chegara há muitos anos atrás aqui na igreja para congregar,
eu nunca esqueço, ele disse, olha, o pastor, vou ser bem sincero, eu estou vindo congregar, porque do lugar que eu venho, ou que eu vim, tinha muita crise, muito problema, irmão era inimigo do irmão, pregadores inimigos, um pregava, aí no outro domingo o indivíduo não conversa, não tem relacionamento, ou tem problema com o outro, mas está no púlpito pregando, então isso estava me matando. Eu disse, que igreja é esta? E eu até disse para ele na época, olha, eu espero que se você vê isso aí no meio da igreja, você me diga, para que a gente possa tratar, porque não é comportamento, não é posicionamento, não é atitude de uma igreja que se diga cristã. O dia da consagração do pastor Rafael, na terça-feira, um crente me parou na rua e falou assim, rapaz, aquilo tudo lá é pastor lá na igreja? Eu disse, rapaz, você é doido, aquilo ali vai dividir a sua igreja. Vai ser, rapaz, nós somos todos amigos ali. Irmãos, e nós somos verdadeiramente amigos. Se você fazer uma viagem com nós dentro do carro, você vai ver o tamanho da unidade dos pastores dessa igreja. O Gena mais a Loura teve a oportunidade, estava com a gente lá. Nós somos amigos, irmãos. Ninguém é maior, melhor, mais capaz, ou mais habilitado que o outro. Nós simplesmente somos homens de Deus, servindo ao Senhor, com habilidades diferentes, capacidades diferentes, mas todos debaixo da mão do Todo-Poderoso, amém? O Mike e o Ricardo, há alguns dias atrás, por a gente ter saído da convenção, eu disse, olha, vocês estão livres. Eu falei, pastor, nós dois já fomos convidados, mas eu disse para eles, nós não saímos do ministério, porque aqui no ministério, nós somos amigos. O pastor nunca ergueu a voz com a gente. O pastor nunca foi desagradável ou arrogante conosco, muito pelo contrário. Até quando tinha problema, eles sentavam e conversavam, e todos os outros pastores entravam para nos ajudar. Então, a visão, nesse campo, podemos dizer, nesse campo pastoral lá fora, ou a visão do que tem da igreja, está tão corroído, Vânia, que eles têm medo, né? Eles têm medo. Acham que levantar homens de Deus ou mulheres de Deus vai desgastar, vai esgarçar o ministério. Não, pelo contrário, irmão. O início do texto que eu li vai dizer que Deus criou uma estrutura, uns para apóstolos, mestres, doutores, pastores. Deus tem essa estrutura para a igreja, amém? Então, eu ando com o pastor Geraldo desde quando eu cheguei, mas enquanto líder já no seu segundo ano, né, pastor Geraldo? Então, eu vai fazer 21 anos, tem 19 anos que a gente anda junto. Que dia que nós tivemos um problema, pastor? Bate-boca? Nunca. Porque, irmãos, o que tange a realidade da igreja é o evangelho. É viver a palavra de Deus. E eu vejo isso, esse respeito, esse amor, entre os pastores. Recentemente o pastor Kleber, e eu não preciso esconder ele, que isso mesmo ele veio me falar e falou que podia abrir, que ele está assim, totalmente assustado com a relação que nós temos aqui entre toda a liderança da igreja. Nós não temos, irmão, um problema no diaconato. Isso que nós temos aí, quase 40 diáconos e diaconisas. Não temos, para a glória de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, os ministérios, né? Eu não sei da última vez que eu tratei um problema aqui na igreja, não tem. Graças a Deus, eu louvo a Deus por isso. Mas é porque nós estamos caminhando para a compreensão do Evangelho. Nós estamos caminhando para a compreensão da palavra, onde entendemos que cada membro do corpo de Cristo tem plena capacidade de expressar o que Deus está fazendo por ele. E na vida dele, no coração dele. Na próxima jornada de marcação de pregadores, nós vamos ter mais uns 5 ou 6 pregadores novos aí. Gente que está pronta para falar. Tem uns que estão tremendo, estão com medo. Ah, não chegou a minha hora, vai ser a sua hora. Chegou no dia que você aceitou Jesus, amém? Deus fala. E vai continuar falando, irmãos, no meio dessa coletividade, quando há unidade e comunhão.
A comunhão quebra as diferenças. A comunhão quebra os medos. A comunhão quebra o espírito do mundo, o espírito contrário. A comunhão afasta tudo aquilo que pode cooperar ou corroborar para um atraso do desenvolvimento da cristandade da nossa vida. A comunhão vai abrindo portas, a comunhão vai seccionando a cada um de nós aquilo que o Espírito de Deus tem a fazer, amém? A comunhão vai despertando isso. Um irmão vai vendo no outro, um irmão vai conversando sobre o outro, e daqui a pouco, olha, fulano tem capacidade, o senhor pode chamar para uma área, para um ensino, porque nós vamos conhecendo e não há em nós medo algum, e eu noto isso, e eu fico muito feliz na liderança e na membresia, medo de que o outro seja maior, seja melhor, de que alguém brilhe, porque quem nós estamos realmente entendidos de que vai brilhar é Cristo Jesus, o nosso Senhor, amém? Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, área de igreja que dá muito problema, né? Música, ixi, a Pâmela esgoelou todo mundo aqui. Mas é realidade, tem problema. Mas dentro dos problemas que existem em Ministério de Louvor, da primeira igreja batista, eu acho que nem tem. Pelo que a gente vê, sabe, conhece. Por misericórdia, não é porque somos nada não, irmãos, é porque Deus é misericordioso conosco, amém? E nós precisamos entender que a chamada, a orientação, a direção do apóstolo Paulo aos Efésios é justamente isso, é esse comportamento, é levar tudo para Cristo, é que Cristo seja o Senhor, que Cristo seja superior, que Cristo seja sobre tudo, que Cristo seja a base, o espelho para nós. Eu tenho pavor, eu tenho algeriza quando colocam homens como referência ministerial. Não, a referência é Cristo. Homem falha, amém? Homem falha, homem erra, homem cai. Eu sempre digo, eu oro para que eu não caia e peço que vocês orem, mas se eu não me cuidar e se eu não vigiar e me policiar, eu posso cair. Mas eu tenho clamado a Deus para que segure nas minhas mãos. Eu ouvi uma palavra uma vez, o pastor Antônio de Oliveira foi meu professor de grego. Eu nunca esqueço, em uma frase, era ele e o pastor Valtenci Leocádio. O pastor Valtenci Leocádio ainda está vivo, ele foi pastor nessa igreja. Ele foi, na verdade, consagrado aqui, é um dos nomes, né, da Convenção Batista Nacional. E no mesmo culto que eles estavam ministrando os estudos, o pastor Antônio de Oliveira tomou a voz e disse assim: cuidado, vocês, não existe homem incaível. Não existe homem incaível. Aí ele começou a citar várias figuras na Bíblia que caíram. Não existe homem incaível. Quando ele usa a expressão homem, é homem e mulher. Não existe. Não existe quem não possa ser corrompido. Não existe quem não possa ter seus pensamentos mudados. Agora existe quem resiste até o fim. Amém? Como diz a palavra, resistir até o fim. Aí você vai receber o quê? A coroa da glória. Aleluias. Mas quantas vezes nós temos que resistir? Em quantas áreas nós temos que resistir? Quantos momentos, irmãos, e em quantos fatos que acontecem na nossa vida, que o inimigo vem, ou até a própria carne, vem para tentar nos fazer dissuadir, para nos fazer debelar, vamos dizer assim, a nossa relação com Deus, mas em Cristo Jesus, nós podemos ser mais do que vencedores, porque as Escrituras dizem que nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos salvou. Por isso que aqui no versículo 15, Paulo vai dizer à igreja em Éfeso o seguinte: tudo é Cristo, cabeça é Cristo, não descuidem disso. Então, a unidade ou a convivência coletiva pode nos levar para isso. Dois outros pontos que a igreja não pode se descuidar dele: oração. Oração íntima, pessoal, fecha a tua porta, fale com o teu Deus, mas também a oração coletiva. Eu fico observando algumas coisas, pelos anos que a gente está
à frente, a gente vê, consegue ver as coisas muito claramente depois de alguns anos pastoreando. Duas coisas assim poderosas na vida da igreja que eu noto. Primeiro, quando você fala assim, irmão, vamos dar as mãos e vamos orar. E a igreja, ela tá, como que diz? Ela está tomada para orar mesmo. Irmãos, o ambiente aqui vira outro. Vira outro. O ambiente se torna outro. Aí a gente que está aqui em cima, que tem o privilégio de ver, né, o rosto, e o rosto transmite muita informação para a gente consegue ver aqui quem está ali totalmente tomado, envolvido por Deus. E aí a gente consegue ver que a maioria esmagadora da igreja está vivendo esse momento. Então é um momento em que a unidade, a coletividade está em pleno funcionamento. Então agora vamos adicionar a oração. Porque quando oramos juntos, a Bíblia vai dizer sobre isso, quando oramos juntos nós somos curados. Quando oramos uns pelos outros, como confessamos os nossos pecados uns pelos outros. Essa coletividade, essa comunhão, essa unidade, ela, podemos dizer, ela vem no seu apogeu. Quando as pessoas são curadas? Nesses momentos. Quando há batismo com o Espírito Santo no meio da igreja e o povo começa a ser tomado em língua, é nesses momentos. Quando Deus levanta o profeta ou a profetisa e levanta alguém também com o dom de interpretação, é nesses momentos. Quando há o avivamento real na igreja, é nesses momentos. Não é quando o pregador está falando, pregando, e a igreja está ali animada, efervescente, não. É quando ela para, é quando ela dá a mão, é quando ela dá o sentido de coletividade e unidade, que o poder do Espírito Santo se derrama. Olha, domingo, teve um momento que eu estava ministrando, que, irmãos, eu senti uma unção tão poderosa na minha vida, e ao meu ver estava acontecendo também na vida da igreja, que essa palavra que eu estou dizendo acerca de oração, de coletividade, vem muito forte no meu coração ali, porque é quando a igreja mergulha nos rios de Deus, aleluias. Eu tenho meditado muito naquele texto que diz, há um rio que corre do trono de Deus, e o que nós precisamos é fazer com que esse rio passe por aqui, amém? Permanentemente, porque esse rio cura, esse rio traz vida, esse rio faz tantas coisas. Agora, como que esse rio gira? É gerado? A palavra do Senhor nos diz que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Irmãos, o rio de Deus está em nós, nós somos, de certa maneira, o início do jorrar do rio de Deus. Então quando todo mundo está na mesma unção, na mesma visão, todo mundo está na mesma direção, esse rio invade todo o ambiente. Então a comunhão, a oração vai trazer o quê? Fraternidade. É uma coisa muito interessante, quando você começa a orar, os irmãos começam a ver o problema uns dos outros. Eu ganhei esses dias muita roupas novas na etiqueta, roupa caríssima. Roupa que veio dos Estados Unidos, na etiqueta, camisas caríssimas, né? E nenhuma coube em mim, né? Não era para mim, era para pessoas menores. E eu abençoei algumas pessoas super felizes. Oh, sua camisa da Tommy, né? Essas camisas caras, igual os pastores aí da igreja usam. Então, Ronaldo usa, né? Então, ué. E esse pessoal numa felicidade, essa pessoa sentiu no coração de abençoar irmãos aqui da igreja, a oração, a coletividade. Irmãos, estava conversando com um rapaz que trouxe esses microfones aqui para a igreja. Cada microfone desse custa média de 5 mil e poucos reais. E ele foi me contar a experiência, foi o Guilherme que trouxe. Ele disse assim, pastor, o rapaz que mandou esses microfones, ele trabalha na área de música. O pai dele é pastor aqui no Brasil. Ele pegou desses microfones. Não são só os dois não, tem mais. É porque eu estou liberando aos poucos, senão, quando precisar de mais, ele pegou esses microfones e sentiu no coração o desejo
de abençoar uma igreja. A priori ele pensou, vou mandar para a igreja do papai. Mas aí ele foi dobrar o joelho e orar, e ele já esteve aqui na igreja. Aí o Espírito Santo, não, você vai entregar lá na igreja daquele pastor, daquele dia de barba, lá em Conselheiro Pena. Eu não sabia nem meu nome. Ele mandou para abençoar a vida da igreja. Isso é oração, irmãos. Então, a oração, ela vai movendo, vai trabalhando de uma maneira tão especial, que vai transformando o coração das pessoas. Você lembra do pastor Domingos aqui? A nossa oferta para ele, ao final de tudo, que a gente entregou, acho que foi 12 mil, cadê a Elaine? Eu acho que foi isso, 12, 13 mil. Só que, irmãos, essa oferta chegou a 21 mil reais. Eu pedi ele para fazer um vídeo e mandar. Porque esse dinheiro foi ministrado na vida dele. Sabe o que ele fez com esse dinheiro? Levou teclado, levou uns 10 microfones, levou equipamento de música. Ele não usou nada para ele. Nada para ele. Tudo para o reino de Deus. Ele poderia ter falado, não, preciso de algumas coisas na minha casa. Ele estava sem carro, eu até ajudei ele a comprar um carro agora. Estava apertado e tudo. Irmãos, ele fez pela obra, para o reino. Ele disse assim, pastor, seria da minha parte desonesto usar esses recursos a favor de mim, pessoais, sendo que na obra de Deus vai fazer muito mais barulho. Então assim, as salas de aula que ele precisava de reparo, todas estão recebendo reparo dentro daquele recurso. E depois, um doador de missões que eu tenho, aqui do Alto São José, filho do pastor João Teixeira, enviou mais 28 mil reais para ajudar na recuperação da igreja. Sem ninguém pedir, sem ninguém falar. Ele viu o vídeo do pastor aqui. Esse pastor teve aí, teve. Vocês abençoaram ele, abençoamos. Quanto foi? Foi, então eu vou dar mais. Vou dar 7 mil a mais. Mandou para lá. Irmãos, a coletividade e a oração desperta o coração das pessoas. Abre o coração das pessoas. Abre a mente das pessoas. Mostra o reino espiritual. Foge dessas questões naturais, humanas, e mergulha no sobrenatural de Deus. Nós começamos a interceder por pessoas e nem sabemos o porquê, mas Deus sabe o motivo. E quando começou esse desejo? Na coletividade, na comunhão, na oração, na fraternidade, em fazer pelos nossos irmãos. E por último, para finalizar aqui, a consagração. É até um assunto que eu falei da outra vez. A consagração. A igreja precisa aprender a consagrar. Um ato de consagração. Eu disse aqui para você. Eu fiz um propósito com meus lábios recentemente. Não que a gente não procure fazer, mas quando você faz um propósito por um período, você é mais vigilante naquilo. Então, irmãos, a consagração. A igreja precisa de mergulhar num tempo de consagração permanente. Consagrar, santificar ao Senhor. As Escrituras Sagradas dizem, santificai-vos hoje. O Senhor dando uma direção, uma orientação ao profeta. Ele diz ao povo, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor ausentará-vos do vosso meio. É isso? Não, amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém? Aí as pessoas dizem, eu não estou vendo cura. Claro, você não está vivendo o Evangelho. Se vivermos o Evangelho, as curas naturalmente começam a operar no nosso meio. Desse grupo de pessoas que eu disse, os irmãos que me procuraram no final do culto, domingo, uma dessas pessoas disse para mim que foi curado de um trauma, um processo depressivo que ela não conseguia se desraigar dele por mais de 10 anos. E ela foi me contar sobre isso. Eu estou liberta. Eu nunca me senti livre em 10 anos. Mas naquela noite quebrou todas as cadeias e todas as algemas. A unidade, a oração, a comunhão. Às vezes, irmãos,
a pessoa entra aqui na igreja tão ferido, tão machucado com a vida, com os desafios, e recebe um paz do Senhor e um abraço. Ali já começa a melhorar o dia dela. Tem pessoas que são muito solitárias em si mesmas. Não é porque dentro da casa não tem gente, às vezes, não relaciona com pessoas, mas tem dificuldade, são solitárias em si mesmas. Porém, em Cristo Jesus, elas são recuperadas, elas são reanimadas, elas são reavivadas, elas são levantadas no amor que o irmão tem para com ela, amém? Tem quem não goste de abraço? Tem, mas a grande maioria gosta. Então, precisamos ter essa comunhão com o próximo. Para finalizar de vez, né? Vida nova. O andar do crente. Romanos 6,4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressurgiu dentre os mortos, para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Cada dia, novidade de vida. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Ah, eu tenho os pecados, me atribulo. Começa a andar no Espírito que eles vão parar de atribular. Eles vão parar de atribular. Porque você está andando na presença do Senhor. Efésios 4,1. Portanto, como prisioneiros do Senhor, rogo-vos que andeis como quem é digno da vossa vocação, com que fostes chamados. Andeis como dignos. Uma vida digna, uma vida que revela Cristo às pessoas. Efésios 5,2. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício agradável e suave. Andai e entregai, assim como Cristo fez. Efésios 5,15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Por último, 1 João 1,7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Coloque-se de pé. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos o quê? Comunhão, coletividade, unidade, comunhão, fraternidade, oração, consagração. É isso que a igreja precisa. No mais, o Senhor fará. Buscar-me-eis, me achareis, quando me buscares de todo o coração. Veja só, o Evangelho é extremamente simples, não precisa complicar nada. Que o Espírito de Deus invada o seu coração nessa noite. Que nós saiamos daqui melhores do que chegamos, e principalmente, muito mais cheios do que já fomos até hoje, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós apresentamos a nossa vida e o nosso coração a Ti, clamando que de forma ardente o Senhor venha nos conduzir a uma vida na qual nós possamos andar com o Senhor, na qual nós possamos vivenciar a Tua palavra, os Teus ensinos, na qual nós possamos mergulhar, ó Deus, na graça e no poder do Senhor, na qual nós possamos gozar da unidade que o Senhor nos deu, da cumplicidade um para com o outro no Evangelho, que nada queiramos a mais ou mais do que o nosso próximo, mas buscar, desejar e ansiar que Ele esteja cada dia mais lado a lado conosco, vivendo e gozando de todas as suas bênçãos, de todas as suas vitórias, nos ajudando mutuamente, tanto espiritualmente como materialmente, e em todas as áreas, e que os nossos corações se encham de amor e de paz, de uns para com os outros, e o grande poder, o grande mover, a grande unção do Senhor, venha neste tempo nos capacitar a tempos novos, a tempos de transformação, a tempos de cura, a tempos de crescimento, a tempos de envolvimento mais e mais profundo com o Senhor. E se há alguma coisa em nós que precisa ser removida, retirada, sarada, meu Deus, que o Senhor faça assim na nossa vida, no nosso coração, que faça o Senhor assim em nós,
para que sejamos segundo a sua vontade, segundo o seu propósito. Cada irmão e cada irmã que entrou na sua casa hoje, seja tocado pela simplicidade e ao mesmo tempo o poder do Evangelho, para viver dias ainda mais felizes, ainda dias mais exuberantes na tua presença, servindo o Senhor de todo o coração, toda a sua alma, com todo o seu entendimento. É a oração que nós fazemos, o clamor que nós erguemos, abençoando o seu povo nesta noite, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e as doces consolações do Espírito Santo, seja agora e para sempre, sobre todo o povo de Deus. O povo de Deus diga amém. Amanhã, 5 horas, né, pastor Geraldo? Tarde da benção aqui com o pastor Geraldo, irmã Maria Lúcia. Domingo, nosso culto, Escola Bíblica, 8 horas. Culto 17h30 e 19 horas no domingo. Deus te abençoe, irmão. Vai, não peques mais.